Reverendíssimo Diácono Sandoval, estimados seminaristas, ouvintes da Cacau FM, Bicaraí Web Rádio, internautas que rezam de casa, acompanhando pelas redes sociais, povo de Deus que veio hoje participar desta Eucaristia. Celebramos o 4º domingo do Advento. A coroa já sinaliza para nós que estamos mais próximos de celebrarmos o nascimento do Senhor. E a liturgia hoje nos traz algumas figuras e nos mostra um caminho que devemos seguir. Na profecia de Miqueias, nós encontramos o profeta sinalizando o lugar de onde virá a esperança para toda a humanidade. De uma cidadezinha pequena, Belém, chamada Cidade do Pão. Uma cidade bem pequena, que ninguém dava nada por essa cidade. E é justamente de lá que nasce a esperança para toda a humanidade. O Evangelho, nós somos convidados hoje a refletir a teologia do encontro, é o encontro de Maria com Isabel. E nesse encontro há grandes revelações. Primeiro, caríssimos irmãos e irmãs, aquele que vai ao encontro leva alguma coisa. E Maria, quando foi ao encontro de Isabel, ela levou consigo a graça de Deus. Por isso, nos faz lembrar esse Evangelho, quando o anjo a anunciou e disse: alegra-te, cheia de graça. Maria é a cheia da graça de Deus. Por isso, onde ela vai, ela leva consigo essa graça. Por isso, nesse encontro com Isabel, ela leva para dentro da casa de Isabel, para o coração de Isabel, justamente a graça de Deus. A graça de Deus que transborda nesse encontro, porque o Espírito Santo também já havia habitado a vida e o coração de Isabel, pois ela vê sendo realizada em sua vida a promessa que há muito tempo ela esperava. Ela vivia uma angústia e um sofrimento muito grande, porque ela era estéril. E isso trazia muita tristeza no seu coração, mas não a perca da fé. Ela continuava a acreditar. Mesmo vivendo essa dor e esse sofrimento, ela permanecia fiel. Tanto ela quanto o seu esposo sempre foram fiéis a Deus. E com o advento de Jesus, que vem visitar a humanidade, aquilo que era impossível aos olhos humanos, aquilo que era considerado desgraça para a vida das pessoas, agora torna-se possível. A vida de uma mulher que era considerada aos olhos da sua comunidade desagraciada, agora com o advento de Jesus, isso é transformado. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, ela já está com a idade avançada, não importa a idade, mas Deus traz para o coração desta mulher a alegria de poder gerar o seu filho. Então, a presença do Filho de Deus no mundo vai transformando as realidades. E a gente refletia isso no domingo passado. Nós ainda não vimos, mas nós já sentimos a presença de Deus em nosso meio. Por isso, a humanidade começa a se moldar, a se transformar. A presença de Jesus no ventre de Maria já vem trazendo a transformação para a humanidade inteira. Na pregação de João Batista, nós ouvimos aí dois domingos consecutivos, João Batista que prega no deserto, João Batista que ensina
a todos a endireitar o caminho do Senhor. João Batista que ensina a todos a buscar o batismo de conversão. Através da pregação de João Batista, vai acontecendo justamente a transformação, porque o objeto daquilo que ele prega é justamente o Filho de Deus que está vindo. Então, amados irmãos e irmãs, a humanidade não está mais sozinha. A humanidade sente a presença de Deus e Ele de fato já está em nosso meio. O profeta Miqueias vai afirmar justamente isso, que é de uma mulher que vai vir justamente o nosso Salvador. Depois de muitos anos, de muito tempo, que a humanidade viveu esse tempo de espera, agora, com a luz que a mulher vai dar, o povo de Israel voltará a sorrir, a viver um tempo de esperança e de alegria. Deus deixará seu povo ao abandono até o tempo em que uma mulher der à luz, e o resto dos seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recusará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor seu Deus. Os homens viverão em paz, pois Ele agora estenderá o poder até os confins da terra, e Ele mesmo será a paz. O príncipe da paz está vindo. O Rei dos reis já está se estabelecendo entre nós. E como nós estamos nos preparando para acolhê-lo? Caríssimos irmãos e irmãs, Isabel, quando recebe a visita de Maria, ela acolhe Maria e a identifica como a mãe do meu Senhor. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Ela reconhece, sem saber que Maria tinha recebido a visita do anjo, que Maria portava justamente essa graça, trazia consigo no seu ventre a semente do Verbo, trazia consigo o Salvador, o Senhor no sentido Kyrios, sentido de Senhor, aquele que vem para nos salvar. Então, caríssimos irmãos e irmãs, devemos nos pensar nessa perspectiva hoje. Os nossos encontros, quando nós encontramos com alguém, o que é que nós estamos levando para a vida delas? Maria traz a plenitude da graça, e nós, caríssimos irmãos e irmãs, o que temos levado para a vida do outro? Quando nós nos encontramos com os nossos amigos, com os nossos parentes, quando nós encontramos pelas pessoas ao longo da vida, o que é que nós transmitimos para ela? Tem pessoas que transmitem o ódio, tem pessoas que transmitem as suas insatisfações, tem pessoas que transmitem, caríssimos irmãos e irmãs, tantas mentiras, mas tem outros que traz consigo sempre a leveza da vida e transmite aquilo que ele tem, que é justamente a presença de Deus. Maria leva a presença do seu Filho Jesus para os ambientes. E nós, o que é que nós estamos levando? Devemos pensar também o que é que nós estamos levando para dentro das nossas casas. Maria leva para a casa de Isabel a presença de Jesus, e o que é que nós estamos levando para as nossas casas? Será que nós estamos sendo também portadores da graça de Deus? Uma vez que somos batizados, nós recebemos essa missão de ser sinal da presença de Deus no mundo, mas estamos sendo verdadeiramente, caríssimos irmãos e irmãs, nós temos sido a presença de Deus no mundo? Como nós estamos vivendo a nossa vida, principalmente já finalizando mais um ano de tantos desafios, de tantas dores, de tantos lutos? Como nós estamos vivendo? Como se encontra o nosso coração, caríssimos irmãos e irmãs? De fato, como nós estamos levando
a presença de Deus para os ambientes. Precisamos muito renovar a nossa fé, resgatar a nossa esperança e buscar em comunhão com o Senhor, viver cada vez mais as alegrias que a liturgia desse tempo do Advento tem transmitido para os nossos corações. Nós somos um povo abençoado, nós somos um povo que Deus vem nos visitar, e por isso, na segunda leitura de hoje, na carta aos Hebreus, o autor deixa bem claro que os sacrifícios e as oferendas não agradavam a Deus e não eram suficientes de apagar os pecados. Tantos sacrifícios, tantos holocaustos foram apresentados ao Senhor, mas eles não foram capazes de libertar a humanidade do jugo do pecado. Por isso eu disse: eis que eu venho. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, o autor revela a verdadeira missão do Filho de Deus. Jesus veio para nos libertar das realidades de pecado. Jesus veio para nos libertar do pecado. Essa é a missão do Filho de Deus. Tu não quiseste, nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. E ele acrescenta: eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Jesus nasce já se oferecendo ao Pai como sacrifício de expiação para os nossos pecados. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, o pecado não tem mais força sobre a vida da humanidade. Com a presença de Jesus, as trevas, a escuridão que encobria toda a humanidade, a luz de Cristo que nasce na manjedoura vai dissipando justamente essa escuridão. Agora, caríssimos irmãos e irmãs, para que a escuridão das trevas se dissipe em nosso coração, assim como Isabel fez, nós também devemos fazer: acolher Maria e acolher o Verbo no seu ventre. Enquanto a humanidade disser não a Cristo Jesus, ela permanece sobre o jugo do pecado. Mas quando a humanidade inteira acolher Jesus, essa humanidade vai se libertar do pecado. Então ele veio e ele vem para nos salvar, mas ele espera que em nossos corações ele encontre um lugar para ser acolhido, o que não aconteceu na sua primeira vinda, no seu nascimento lá em Belém. As portas estavam todas fechadas e por isso Jesus nasce em meio aos animais, numa manjedoura, como lá na entrada da igreja, nós temos a representação de como Jesus veio e de como Jesus nasceu. A família de Nazaré não encontrou hospedagem. E hoje, caríssimos irmãos e irmãs, a igreja nos convida a atualizar esse mistério e que nós possamos abrir os nossos corações para que a presença de Jesus possa de fato vir e dissipar em nossos corações todas as trevas e que nós sejamos iluminados pela presença do Filho de Deus. Então o Natal se aproxima e a graça que nós iremos celebrar é justamente a atualização desse mistério. Todos os anos a igreja nos convida a fazer isso. Tempo de preparação e tempo de celebrar a graça. Estamos nos preparando, mas de que maneira, caríssimos irmãos e irmãs? Será que esse Natal será diferente para nós? Será que faremos um verdadeiro encontro com o Senhor? Estamos de fato nos preparando, e aqui mais uma vez eu lembro
Como que Nossa Senhora se preparou para isso? Pela oração, pela escuta da palavra. E ela estava tão preparada, porque quando o anjo veio ao seu encontro, ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Assim também nós devemos nos preparar e preparar as nossas famílias. Eu sei que tem muitas pessoas já preparando as suas festas de final de ano, fazer grandes comemorações ou pequenas comemorações de acordo às circunstâncias que nós estamos vivendo no contexto financeiro, mas estão se preparando, e às vezes nós perdemos o verdadeiro sentido de celebrar o Natal, e nós cristãos temos a obrigação de fazer diferente. Nós cristãos temos a obrigação de mostrar para o mundo que celebrar o Natal é celebrar vida nova, é renascer de novo, é acolher aquele que veio para nos renovar, é acolher aquele que veio para nos salvar. Que nós possamos, caríssimos irmãos e irmãs, tomar muito cuidado com o caminho que nós estamos fazendo para celebrarmos o Natal. Jesus está vindo, e que Ele possa então encontrar em nosso coração essa habitação, e que Ele possa fazer morada em nossas vidas. Peçamos à Imaculada Conceição, que tão bem se preparou para esse encontro com o Senhor, que ela nos ajude a caminhar vigilantes, pois lá no início do tempo do Advento, a palavra foi justamente essa: é preciso vigiar, porque Ele está vindo. Depois, convertei-vos, endireitais o caminho do Senhor, buscai o batismo de conversão. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, nós já estamos às portas de celebrarmos essa festa, mas ainda dá tempo de fazer uma opção pelo Senhor, ainda dá tempo de preparar os nossos corações para acolher Jesus, e neste encontro com o Senhor, que nós possamos revelar para toda a humanidade as maravilhas que se derramam na vida daqueles que se abrem verdadeiramente para esse encontro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.